Hello, nutricionista! Se você sente que você está perdido ou perdida, inseguro, insegura, ou que ainda você não sabe por onde começar no atendimento nutricional, essa aula é para você. Minha missão aqui é te mostrar os 5 pilares que vão te dar segurança para você atender pacientes com queixas estéticas, mesmo que você ainda esteja na faculdade ou que você nunca tenha feito uma consulta de pacientes com queixas estéticas. Então, assim, se você quer ou precisa atender pacientes com segurança, com clareza, sem improvisar, fica comigo até o fim dessa aula, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada da sua trajetória como nutricionista. Mas antes de seguir, deixa eu te contar com calma para quem foi feita essa aula. Essa aula Nutri é para você que é estudante de nutrição ou para você que é nutricionista, recém-formada, que sonha em atender pacientes com queixas estéticas, que sonha em trabalhar com nutrição estética, mas sente ainda aquele frio na barriga só de pensar em atender um paciente com acne, com flacidez, com dermatite, com queda de cabelo, dá aquele branco, né? Você quer ajudar, mas ainda fica inseguro, fica insegura, com medo de falar alguma coisa errada. Essa aula também é para você que é estudante de nutrição, que é nutricionista, para você que ama nutrição, ama falar de pele, de cabelo, de autoestima, de autocuidado, mas que na prática sente que está sempre improvisando, o paciente pergunta e aí por dentro você está pensando, será que isso funciona mesmo? Será que o que eu estou passando vai dar certo? É para você também, nutricionista ou estudante, que já fez 1000 cursos, assistiu vídeo atrás de vídeo e mesmo assim na hora da consulta trava ou na hora de ir lá para o seu estágio também trava, porque realmente ninguém te ensinou o passo a passo do que observar no paciente, o que indicar para o paciente, como montar um plano alimentar com segurança de verdade. E para você, nutricionista, estudante de nutrição, que quer mais, que quer se destacar na área, que quer atrair pacientes com foco estético, ser reconhecido na área, se sentir confiante e orgulhosa do que você entrega, que quer olhar realmente para o seu trabalho e pensar: pô, agora sim, eu domino isso aqui e eu quero viver de nutrição, né? Fazer a nutrição aí a minha vida. Mas também eu vou te contar aqui para quem não é essa aula. Essa aula não é para quem não é nutricionista ou para quem não estuda nutrição. Não é para você também que está buscando um atalho mágico daqueles que prometem aí milagres sem esforço algum, sem dedicação nenhuma. Isso não é o que eu ensino. Também essa aula não é para você que só quer assistir de curioso, de curiosa, mas não tem intenção nenhuma de aplicar nos seus atendimentos. E também não é para você que acha que vai se tornar expert em nutrição estética só dando play aqui, assistindo, deixando o vídeo aí, ó, eu falando, como plano de fundo, enquanto vai fazendo outras coisas. Que é para você assistir de verdade e colocar em prática com os seus pacientes. O método Nutri-Estética 540 que eu ensino aqui, ele exige compromisso, ele exige prática e vontade real de evoluir. É por isso que tantos nutricionistas, estudantes que começaram comigo, hoje já colhem resultados, como a Elaine, que hoje ela atende pacientes com questões estéticas, como segurança, é super indicada na cidade onde ela mora, já fechou 2 parcerias que aumentaram aí a sua visibilidade na cidade, aumentaram a sua renda. Veja só o que ela tem a dizer. E, Helena, eu queria saber de você como que foi o seu antes do curso e o depois. Como é que você se sente hoje, tendo feito o curso? Antes do curso, eu saí da faculdade, né? A gente tem uma base e não tive a parte de estética, né, na faculdade. E aí resolvi dar um up na minha carreira e fui em busca de um curso renomado que é de nutrição estética de excelência. E antes eu não tinha assim muita noção do que era nutrição estética. Eu aprendi no curso. Ele me trouxe muitas oportunidades
agora em 2023 para 2024. E com ele eu posso aplicar várias técnicas na minha consulta. Eu saí do curso bem mais preparada e eu faço agora um diferencial na minha consulta. Você se sente segura para atender todas as queixas estéticas? Sim, eu me sinto muito segura. Assim, é um curso bem didático, é fácil de você entender. A professora explica muito bem, está de parabéns. E você sai pronta, assim, você sai pronta para atender em qualquer parte de clínicas, spas, qualquer parte que tenha nutrição estética, você sai super segura do curso. A Lauren, que era nutricionista recém-formada, e ela era super insegura para atender, assim como vários recém-formados. E olha só o que ela fala quando eu pergunto se ela é insegura para atender após o meu método. Não mais. Antes do curso, realmente sim, mas depois que eu iniciei o curso, eu já me sinto bem mais segura. Me ajudou a decidir o nicho que eu realmente quero seguir. E com isso eu tive cada vez mais vontade, né, de conhecer a nutrição estética. E depois que eu iniciei o curso, eu tive bem mais segurança para atender as pessoas, principalmente mulheres, né, que se queixam mais disso, de celulite, de flacidez, de acne. E depois do curso eu tive bem mais segurança para atender essas pessoas. A Mayara também, que hoje ela tem segurança para atender pacientes com acne, com lipedema. Veja só o que ela tem a dizer também sobre o método que eu ensino. Após, o que você tem achado do curso? Como era a Mayara antes do Nutrição Estética de Excelência e como ela está agora? Então, antes eu era bastante insegura, assim, em atender pacientes com queixas estéticas, porque eu não sabia muito como que eu ia poder ajudar através da alimentação, da suplementação. Então, o curso me ajudou bastante nessa questão de entender quais alimentos eu poderia inserir na alimentação, que seriam melhores para o paciente, a suplementação, qual seria a melhor suplementação para escolher para aquele paciente com aquela patologia, e entender mais a fundo as patologias estéticas. Foi bem bom para mim. E hoje você diria que você tem segurança e assertividade para atender pacientes com queixas estéticas ou alguma queixa estética específica? Tenho segurança sim. E mais segurança ainda nas patologias que eu identifico que eu consigo ver a melhora do paciente mais rápido e mais assertiva, como, por exemplo, a acne, o lipedema, são áreas que eu gosto de trabalhar mais, que eu vejo maior assertividade da minha parte. Além de outros alunos que deixam sempre feedbacks, depoimentos, tanto na minha DM de Instagram, quanto também na página do meu curso. Por exemplo, a Cássia, que ela fechou parceria também com um esteticista, também viu diversos assuntos que não tinha feito na faculdade. A gente tem a Kenny, que é uma estudante de nutrição que ainda está na faculdade e que ela já se sente, ela comenta aqui nesse depoimento que ela já se sente segura para atender os pacientes, tem para fidelizar os pacientes, que eu acabei abrindo caminhos na nutrição que ela não visualizou na faculdade, que é a nutrição estética, infelizmente, não é comentada, falada na graduação em muitos casos. E se funcionou para elas, Nutri, pode funcionar para você também. O que fez diferença na jornada de cada uma dessas alunas, com perfis diferentes, com desejos diferentes, que moram em locais diferentes, atendem online, atendem presencial, são recém-formadas, são estudantes, são nutricionistas, foi o método, não foi sorte, não foi dom, não foi tempo de carreira, foi método, a aplicação do método no cuidado nutricional com pacientes com queixas estéticas, que tem sido cada vez mais importante. Sabe por quê? Hoje eu trago um dado para você que é do Google. Até 1.000 pessoas pesquisam por mês nutricionista com foco em estética, né? Nutricionista estética. E os dados mostram do mercado que
o investimento em estética ou a procura por cuidados com saúde de pele, cabelos, unhas, de suplementos, enfim, o cuidado com a estética no geral é uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo. O Brasil hoje ele acaba sempre estando em terceiro ou em quarto lugar no ranking mundial de cuidados aí com estética. Ou seja, a demanda de pacientes que procuram nutricionistas com foco em estética já existe. Agora, o que falta é o preparo certo para aproveitar essa oportunidade com responsabilidade, com segurança, e é exatamente isso que eu vou te entregar aqui. Antes de ensinar o que eu ensino hoje, eu também já me senti completamente perdida. Eu lembro como se fosse ontem. A paciente falava sobre flacidez, ou falava sobre celulite, sobre queda de cabelo. E eu, do outro lado da mesa, no consultório, forçava um sorrisinho amarelo, né? Tentando ganhar tempo para ver o que eu lembrava de pele, o que eu lembrava de cabelo, enfim. E aí acabava dando aquelas orientações muito genéricas. Bebe mais água, come alimentos mais ricos em proteínas, enfim. Mas por dentro eu sempre ficava pensando, será que eu realmente nasci para isso? Socorro, Deus! Será que eu tô enganando essa pessoa falando essas coisas? Enfim, estudar sozinha também era muito exaustivo. E os cursos, eu já me formei já tem um bom tempo, eram sempre lindos na teoria, então era muita coisa teórica, mas na prática eu continuava sem saber o que perguntar, sem saber o que observar o paciente, sem saber o que mudar na dieta, o que suplementar, enfim. Mas eu fui levando com essa insegurança, até que me veio o primeiro clique. Eu fui diagnosticada com rosácea. Rosácea é uma condição inflamatória da pele que gera vermelhidão, que gera pústulas, enfim. E quando eu fui diagnosticada, eu como nutricionista, eu já tinha mestrado na época, eu já tinha pós-graduação em nutrição esportiva, enfim, eu me vi completamente sem respostas e uma baixa autoestima enorme, porque a rosácea ela afeta o rosto. E eu era professora já na época, eu era nutricionista, enfim, então a gente sempre expõe o nosso rosto, o nosso corpo, enfim. E eu me sentia muito mal porque a minha pele não estava legal e era bem o meu rosto sempre ficava vermelho, muito vermelho, cheio de pústulas. E os alunos perguntavam, e às vezes o paciente, você, né, passou por algum procedimento porque ficava vermelho, ou é por conta do frio, professora, não, enfim. E era algo que me afetava. Minha qualidade de vida baixou, eu me sentia horrível, enfim. Então eu precisava achar respostas a algo que me ajudasse de verdade. Então eu fui estudar. E eu descobri nessa época o que ninguém tinha me contado. A alimentação ela faz total diferença no controle da rosácea, em quadros como rosácea. Então isso me trouxe indignação. Por quê? Como eu falei, eu já tinha mestrado e eu já tinha pós-graduação, já era nutricionista, já atendi há algum tempo e eu não tinha fazia a mínima ideia. Primeiro, do que era rosácea antes de ser diagnosticada, e segundo, que a alimentação tinha total a ver com a rosácea. Então, assim, como que eu sou nutricionista, cuido de dieta, cuido de alimentação e eu não sei sobre isso? Então, era complicado, porque nem os livros de nutrição falavam sobre isso. Então, eu fui atrás de artigos científicos internacionais, até por conta da minha experiência no mestrado. Eu fui testando, eu fui ajustando a minha própria alimentação, a minha suplementação. E aí eu comecei a ver melhoras no meu quadro de rosácea. E ali eu entendi, se isso funciona para mim, isso pode funcionar para mais pessoas que chegam no consultório muitas vezes pedindo ajuda com a aparência. E muitas vezes saem com essas orientações muito rasas, come mais proteína, bebe mais água, enfim. Foi quando eu decidi realmente mergulhar a fundo na estética. Estudei sobre acne, estudei sobre celulite, flacidez, queda de cabelos, psoríase, linhas fracas, enfim. Mas, de novo, eu esbarrava na mesma frustração. Os livros, os artigos, eles não mostravam o quê? O caminho. Eles ensinavam o porquê, né? Mas ninguém mostrava
como que eu vou mudar a dieta do paciente? Então, foi aí que eu comecei a organizar tudo e transformei o caos de tanto conhecimento, de tanta teoria, em método. Estruturei cada parte da consulta, desde a avaliação nutricional até o plano alimentar, a elaboração do plano alimentar, lista de substitutos, suplementos, enfim, acompanhamento e também a parte minha de posicionamento profissional, posicionamento estratégico. E aí nasceu o NutriEstética 540, que hoje eu falo que é um pentágono da segurança. Hoje esse método, ele reúne 5 pilares. Ele reúne os pilares que eu queria ter aprendido lá no início, que é saber o que perguntar numa consulta nutricional com foco em queixas estéticas, saber avaliar os sinais que a pele, o cabelo, as unhas dão com clareza, traduzir a queixa estética em conduta nutricional prática e também indicar suplementos com segurança, suplementação de alta performance e fazer um acompanhamento que fidelize o paciente. Com o NutriEstética 540, eu parei de improvisar e comecei a atuar com segurança com os pacientes. E mais do que isso, eu comecei a ver os resultados dos pacientes, assim, na realidade, né? Então, assim, quando o paciente tem resultado, ele volta, ele fideliza com você, ele fidelizava comigo, ele me indicava, ele confiava no meu trabalho, enfim. E eu também comecei a me ver de outro jeito, eu comecei a me ver como uma nutricionista segura, procurada, valorizada, ou seja, aquela nutricionista que pensava, meu Deus, será que eu nasci para ser nutricionista se eu não sei indicar alguma coisa para fazer dessa pessoa? Como agora uma notícia, pô, agora eu me sinto bem sendo nutricionista, eu não tenho mais vontade de desistir da nutrição e ir pro jornalismo, que era o que eu pensei muitas vezes antes desse clique aí, que eu falo que foi um clique de Deus. A rosácea, ela é uma doença, ela me traz fardos, muitas vezes, de baixa autoestima, de saber como controlar, enfim, mas ela me trouxe uma virada de chave aí na minha carreira. E como eu falei, quando o paciente tem resultado, ele volta, indica, ele confia e o reconhecimento vem, né? Quando a gente começa a ter segurança, ser procurada, ser valorizada, enfim. E além de ver os meus pacientes com esses resultados, bons resultados, através aí do que eu estava estudando e aplicando, uma coisa começou a acontecer também que profissionais da área estética, como esteticistas, influenciadores da beleza, né, dessa área de estilo de vida, biomédicos, eles viam o meu trabalho, tanto por indicações ou nas redes sociais, e eles me indicavam, eles confiavam em mim, enfim, eles sentiam confiança de fazer eventos comigo, enfim, as parcerias vieram também. Os atendimentos cresceram, a renda aumentou, e principalmente eu me senti realizada, porque foi ali que eu entendi realmente, eu estava finalmente vivendo da área que eu escolhi para minha carreira com propósito. Foi exatamente com base em tudo que eu vivi na prática, no consultório, nos estudos, que eu criei o que eu chamo hoje de NutriEstética 540, é um pentágono da segurança. É um método que ele não é só teoria bonita, maravilhosa, cheia de nomes complicados, ele é um passo a passo que, como eu falei, eu queria ter aprendido lá no início, quando me formei. Agora eu quero compartilhar com você os 5 pilares que sustentam esse método e que podem transformar completamente a forma como você atende pacientes com queixas estéticas, mesmo que você ainda esteja na faculdade, mesmo que você nunca tenha atendido antes, nem nada. Vamos junto? Vamos lá, Nutri. Separa aí o tablet, o bloco de notas, o papel e a caneta e bora lá. Antes da gente aprofundar nesses 5 pilares, eu quero te dar uma visão geral do que são eles, né? Para você entender como tudo se conecta. Anota aí, os 5 pilares são avaliação nutricional de excelência, o primeiro. Segundo é conduta nutricional de excelência. Terceiro, suplementação de alta performance.
quarto é o acompanhamento de excelência e o quinto é o posicionamento estratégico. E para deixar tudo isso mais prático, eu vou usar como exemplo um caso clínico de uma paciente com celulite, que é uma das queixas aí mais comuns que chegam no consultório, especialmente se você atende mulheres, tá? Ou se você quer atender mulheres. Então, bora lá para o nosso primeiro pilar, que é a avaliação nutricional de excelência. Um erro muito comum do nutricionista, na parte de avaliação nutricional, quando ele pega um paciente, por exemplo, com celulite, é fazer a avaliação comum, né? Que eu chamo de comum, que é o quê? Ver peso, cálculo IMC, ver percentual de gordura, faz ali medidas de circunferências, enfim, as perguntas básicas da anamnese. Mas a celulite, pessoal, ela é relacionada a várias outras questões, como intestino, como retenção hídrica, como inflamação, como a gente vai precisar olhar para o consumo alimentar para ver o que está associado à celulite, a gente vai precisar ver desbiose intestinal, a gente vai precisar avaliar se há algo que vai causar essa retenção hídrica ou vai prejudicar ali a microcirculação e tudo mais. Então, assim, o nutricionista comum, ele vê só a celulite. Então, tá vendo ali, mas é muita coisa por trás dessa celulite. E, obviamente, a gente tem o estrógeno, que é o principal hormônio desencadeador aí da celulite. Então, aqui, essas perguntas são importantes para você incluir na sua anamnese, se você ainda não inclui, se você ainda não incluiu, ou se você nem tem anamnese, é importante que você adicione isso se você vai atender mulheres, porque mulheres têm celulite em geral, tá? E elas se queixam com a gente que é nutricionista. Então, assim, como é que tá o nível de inchaço? Como que anda a hidratação? Então, essa pessoa bebe água ou ela só fica bebendo sucos e refrigerantes? Qual que é, por exemplo, ela precisa de quanto de água por dia? Como que ela tá atingindo essa recomendação? Como é o consumo de sódio e açúcar? Porque são substâncias que puxam água, retém água e açúcar também altera a microbiota intestinal e microbiota intestinal alterada vai contribuir para uma desbiose intestinal, para permeabilidade intestinal e muitas vezes para que esse estrógeno, em vez de ser excretado pelas fezes, ele seja reabsorvido, aumente estrógeno e, consequentemente, piore o quadro da celulite. É importante você verificar se o intestino da paciente funciona bem ou não, você aplicar a escala de Bristol, ou seja, verificar fezes, verificar com frequência de idas ao banheiro, se há sinais de desbiose intestinal. Então, aqui, por exemplo, pode ser interessante aplicar o questionário de risco de desbiose. Como que é? Se às vezes ela só tem constipação, diarreia, tudo que contribui para a desbiose intestinal, se ela passou por mudanças hormonais recentemente, como uma gravidez, como ela está na menopausa. Porque se tem mudanças hormonais, provavelmente mudou aí estrógeno. Então, é interessante você saber sobre isso para você, por exemplo, numa dieta, colocar moduladores de estrógeno. Por exemplo, perguntar se o consumo de álcool ele é frequente ou não. Tem muita gordura, muita fritura na dieta, porque são substâncias aí que vão gerar inflamação, são substâncias que vão ajudar essa mulher a ganhar mais gordura corporal, e aí, no caso de pacientes com celulite, é importante a gente reduzir gordura corporal. Outra coisa, a deficiência de nutrientes, quando você olha o recordatório alimentar dessa paciente, por exemplo, ela não consome vitamina C, ou ela não consome silício, proteína é baixa, vitamina D também, ou você confirmou com um exame bioquímico, enfim. Como é que tá os antioxidantes dessa dieta? Anti-inflamatórios, como quercetina, ômega 3, resveratrol, carotenoides. Será que é uma paciente que ela usa muito cosmético, ela usa muito produto de limpeza, tem contato direto na mão? Enfim, tudo isso entra na equação da celulite, né? Porque usar muito cosmético, muito produto de limpeza, a gente tem contato com disruptores endócrinos que também podem contribuir para esse aumento de estrógeno e prejudicar o quadro da celulite.
E claro, qual que é o grau da celulite? A celulite, ela tem graus. Então, tem pessoas que elas só vão ter pequenos furinhos, mas tem pessoas que ela vai ter furinhos mais profundos, enfim, vai ter mais inchaço. Então, é importante que a gente saiba o grau para a gente saber no que vai atuar. Ou seja, tá vendo? Aqui a gente está falando de hidratação, aqui a gente está falando de alimentos inflamatórios, né, de substâncias mais inflamatórias, como gorduras saturadas, como o próprio açúcar, como excesso de sódio, como consumo de álcool, enfim. Então, é muito mais do que perguntar, olha, como é que tá a sua alimentação, hein? É o tipo de avaliação que te diferencia. É o tipo de avaliação que começa a construir a sua segurança na consulta, porque quanto mais detalhes você obtém da paciente, mais você vai ficando seguro no que você está fazendo. E a partir dessa avaliação bem feita, a gente passa para o próximo pilar, que é qual? A conduta nutricional de excelência, que é onde a mágica realmente começa a se transformar em resultado. Então, assim, com base nas perguntas anteriores, vamos supor que a gente percebeu que a paciente ela tem um mau funcionamento intestinal. Um mau funcionamento intestinal, ela vai provavelmente ter uma permeabilidade intestinal, enfim, então é importante que a gente cuide do intestino da paciente por conta do eixo intestino-pele. E também porque no caso específico da celulite, se esse intestino não tá legal, esse estrógeno ele volta para a circulação ao invés de ser excretado e aí aumenta o nível de estrógeno, piora o quadro da celulite. Então, assim, se você perceber, tem mau funcionamento intestinal, aí você vai com aporte de fibras alimentares, de pré-bióticos, como aveia, como algas, como linhaça, chia, feijões, frutas vermelhas, soja, alho, cebola. Você vai, por exemplo, melhorar o aporte de vitamina D. Por quê? Vitamina D é importante para ajudar na permeabilidade intestinal, né? Ajudar nas junções intestinais. Também vai aumentar a oferta de alimentos ricos em silício. Em muitos casos, como o silício é um nutriente não tão simples assim de ser ingerido na alimentação, você vai pensar num suplemento, tá? Então, se a avaliação ela é onde você identifica o que precisa ser tratado, na conduta é onde você começa a transformar de verdade a saúde, a estética do seu paciente, enfim. E aqui, qual que é um erro bem comum na hora da conduta do nutricionista comum? Montar uma dieta padrão, bem genérica. Então, se a paciente, ela fala que ela quer emagrecer e celulite, ele só foca no emagrecimento e ignora totalmente o que o paciente falou da celulite. E aí, assim, o paciente, ele vê que ele foi ignorado, então ele acaba nem falando mais. E aí, muitas vezes, esse resultado, ele não vem traduzido na melhora da celulite, tá? E aí, se não vem traduzido na melhora da celulite, o paciente não volta. Com o Nutri-Estética 540, você aprende realmente a montar condutas estratégicas baseadas na queixa estética que o paciente está tendo, e não só no objetivo, por exemplo, do paciente perder peso. Gente, todos os casos vem a queixa principal, que muitas vezes é o emagrecimento ou o ganho de massa muscular, e a queixa estética. A gente tem que cuidar do paciente integralmente. O paciente, ele não é uma caixinha que a gente, por exemplo, agora tem minha filha, e aí ela tem aqueles brinquedos que é uma caixinha que vem vários paninhos para ir ela tirando. O paciente, ele não é essa caixinha que você só vai cuidar de um paninho, você tem que cuidar de todos os paninhos, tá bom? Então, neste caso, a gente vai observar o que a gente viu ali na avaliação nutricional e o que a gente viu na avaliação nutricional, o que tá de pior, a gente vai escolher e vai priorizar aquilo naquele primeiro momento para melhorar, tá? Vamos supor que ela tem um mau funcionamento intestinal e ela também tem fatores inflamatórios, enfim. Então, a gente vai escolhendo o que vai priorizar no início para deixar o restante para as próximas consultas, beleza? Mas aí vem aquela dúvida, né? Mas, Mari, nesse caso específico, se a paciente percebeu que ela tem um mau funcionamento, se vocês perceberam que ela tem um mau funcionamento intestinal. Mari, por que eu vou olhar para o intestino se o problema da paciente está na pele? Porque é exatamente a partir desse intestino desregulado que a gente tem
essa reabsorção de estrógeno, um hormônio que está diretamente envolvido aí na fisiopatologia da celulite. Ou seja, o intestino permeável, ele piora a estética de pele, tá? Então, assim, não é só dizer numa conduta, ai, bebe mais água, reduz o açúcar, evita o sal, enfim, existe uma lógica por trás da conduta nutricional e é isso que você aprende a aplicar com segurança e explicar isso para o paciente, tá? Agora, vamos supor, o intestino estava ok, estava funcionando bem, mas ela tem excesso de gordura corporal que está associado à celulite. Então, aqui a conduta vai ser outra, tá? Então, você vai precisar focar numa dieta que favoreça a redução de gordura. Por quê? Até porque no caso da celulite, tecido adiposo também produz estrogênio, né? E isso vai piorando o quadro de celulite. Então, percebe como muda tudo? Depende do que o seu paciente está apresentando. Então, não existe uma dieta padrão para a pessoa que tem celulite. Não, vai depender do que ela está apresentando. Com um olhar mais estratégico, você deixa de ser essa nutricionista que entrega essa dieta genérica, padrãozona, enfim. E se torna um nutricionista de excelência, que entende a estética por dentro. E aí sim você segue com confiança para o terceiro pilar, que é qual? Suplementação de alta performance, tá? Então, assim, aqui entra um dos pontos que mais geram insegurança, que é o quê? A hora de suplementar. Então, sabe qual que é um erro mais comum? Muitos nutricionistas, eles não sabem quais são os suplementos indicados para estética. Ou então, eles indicam qualquer coisa genérica, sem propósito nenhum, só para, vou botar aqui um suplemento só porque a paciente pediu. E o paciente usa, não vê resultado, e aí a culpa vai cair sobre quem? Sobre o seu atendimento, né? Com a Nutriestética 540, você aprende que, assim, em alguns casos, nem sempre a suplementação vai ser necessária, tá? E quando ela é necessária, ela precisa ser estratégica. Ela precisa ser segura, personalizada. Você aprende realmente a avaliar o que está deficiente, o que está alterado na paciente. E a partir disso, suplementar com propósito. Vamos continuar aqui com o exemplo dessa paciente com celulite. Vamos imaginar que você, na avaliação, você percebeu sinais de inflamação sistêmica, seja por exame bioquímico, ou pela própria alimentação da paciente, enfim. Um suplemento-chave pode ser o ômega 3 aqui, né? Por quê? O ômega 3 tem ação anti-inflamatória, tem efeito positivo aí sobre a fisiopatologia da celulite e tudo mais. Mas não é só, vou orientar aqui o ômega 3 para a paciente. Você precisa aprender aqui a indicar a melhor forma do paciente tomar esse ômega 3, que é junto das refeições, para a gente ter melhor absorção, porque é gordura, pensar no tipo de suplemento que você vai indicar. Porque se essa paciente for vegetariana ou vegana, é importante pensar no ômega 3 de fonte vegetal, pensar na dosagem, quanto que ela vai consumir, qual que é o melhor, qual que é o tempo de uso, né? Então, por quanto tempo a gente vai indicar ômega 3? Por quanto tempo ela vai ter que tomar? Até para você explicar para o paciente quanto tempo que ela vai ter que tomar, para ela se preparar nesse custo a mais que ela terá. Quando que você vai reavaliar nas suas consultas, quais são as melhores marcas para você indicar para ela, enfim, e orientações sobre o suplemento, né? Onde que ela guarda, como que ela escolhe, enfim, e tudo mais, tá? Tudo isso aqui a gente tem que fazer com clareza, sem medo, com embasamento. Então, não é simplesmente, vou indicar colágeno. Não, tem um porquê e tem várias questões para você explicar para o paciente também sobre colágeno, certo? E quando você sabe fazer isso, indicar suplementos, uma suplementação de alta performance, você deixa de ser essa nutricionista que evita suplementar, porque, eu não sei, eu tenho medo de indicar algum suplemento, e se torna nutricionista também que sabe exatamente quando que suplementa, como suplementa, por que vai usar esse suplemento. E aí, assim, agora que o paciente está sendo bem avaliado, bem conduzido nutricionalmente, e, se necessário, suplementada com estratégia, a gente vai para o nosso quarto pilar, que é o acompanhamento nutricional de excelência, certo? Esse aqui, o acompanhamento nutricional,
É um ponto que muitos nutricionistas ignoram, mas que faz toda a diferença para fidelizar o paciente e para garantir resultados reais nele. Qual que é o erro comum, assim? A nutricionista faz a consulta, entrega a dieta e desaparece, né? E aí o paciente se sente sozinho, ele desanima, ele não vê resultado, ele não volta. E aí o nutricionista pensa, nossa, mas será que o problema fui eu? Será que eu fiz algo errado na consulta? Será que eu fiz algo de errado e não teve resultado? Enfim. E não, gente, o problema é falta de acompanhamento, tá? Em geral, é falta de acompanhamento. Com o NutriStat 540, você aprende que consulta boa não termina na hora da entrega do plano alimentar. Ela continua no cuidado nutricional, no vínculo que você tem com o paciente, no suporte. A paciente ou o paciente precisa sentir que você está com ela nesse processo, que ela precisa sentir, principalmente em casos estéticos, onde o resultado pode levar um pouco mais de tempo e exige o quê? Constância. Vamos continuar aqui com esse mesmo exemplo da celulite, da paciente com celulite. No acompanhamento de excelência, é importante que você entre em contato frequentemente, semanalmente com o paciente, pergunte como que ela tá, se ela encontrou o suplemento que você indicou, se você indicou algo, se ela tá conseguindo seguir a dieta, se ela tá tendo dificuldade, quais são essas dificuldades, para que você saiba como que você vai poder ajudar. Você pode enviar mensagens motivacionais, mas específicas, nada genérica, né, que você pega na internet. Não, manda algo específico para ela, para perda de peso, para redução da celulite, enfim. Entregue materiais complementares práticos nesse acompanhamento, por exemplo, uma lista de alimentos anti-inflamatórios com foco estético, uma lista de temperos naturais para que ela reduza o sódio que ela consome dos temperos naturais que você trabalhou com ela para que ela reduza. Uma lista de marcas de alimentos, de produtos alimentícios seguros para ela comprar lá no mercado. Uma lista, né, um bullet point sobre estratégias para como ela lidar com dias difíceis, por exemplo, também, ou o que ela comer no restaurante aquilo, enfim. Nos materiais complementares, gente, tem que ser algo personalizado. Porque vamos supor que eu sou a paciente com celulite, eu não quero receber um folder com alimentos ricos em vitamina K, sendo que a vitamina K para mim eu não me importo. Eu quero saber o que vai ser importante para a celulite, tá? Então aqui é importante focar, personalizar na queixa do paciente. No acompanhamento nutricional de excelência, vocês têm que mostrar para o paciente que ele não está sozinho, tá? Porque muitos desistem do tratamento porque eles acham que eles estão sozinhos e aí qualquer dificuldade que tem, vai lá e desiste. O acompanhamento, ele transforma a consulta que você teve numa jornada. E é isso que a gente diferencia mesmo como nutricionista de excelência na estética, até porque tudo isso aqui que a gente está fazendo com essa paciente hipotética, né, da celulite, mostra para ela que ela não está sozinha. E quando a paciente se sente acompanhada, ela tende a confiar mais em você, seguir o plano alimentar com mais facilidade, voltar para os retornos e também, assim, te indicar para outras pessoas, tá? O que vai ajudar no nosso quinto pilar e último, que é qual? Posicionamento estratégico, tá? Que é um dos que mais vai fazer diferença para você crescer como profissional, como nutricionista. Esse é o pilar que vai te ajudar a sair da invisibilidade e ser reconhecida como nutricionista da estética, enfim, nutricionista, mesmo que você esteja começando agora. Qual que também é um erro comum nesse aqui, né, nesse pilar? O nutricionista tem medo de se posicionar, sente vergonha de divulgar consultas, não sabe como se apresentar, não sabe, responde de qualquer jeito, por exemplo, quando o paciente pergunta sobre o atendimento, tipo, quanto que é a sua consulta? É R$200, e aí não mostra valor nenhum nessa consulta. E com isso, acaba atraindo muitas vezes pacientes só por indicação, e aí vive apagada. E aí, quando você só tem indicação também, fica naquela loucura de
ficar em redes sociais para que as pessoas marquem com você, enfim, tá? Com o Nutriestética 540, você aprende que posicionamento não é sobre se autopromover com exagero. É você saber se comunicar com clareza, saber comunicar sobre o que você faz com clareza, para quem você faz e por que que isso importa, tá? Então aqui você aprende a como se apresentar com confiança, sem precisar dizer aí baboseiras, enfim, que é especialista, nem nada disso. Você aprende a montar uma comunicação ética e atrativa nas redes sociais e você aprende como criar parcerias com profissionais da rede estética, né? Com criar parcerias estratégicas que vão trazer pacientes até você, então com dermatologistas, biomédicos, massoterapeutas, clínicas, etc. Então, assim, vamos voltar ao exemplo da paciente com celulite. Quando você atende a nutrição estética com segurança, fica muito mais fácil se conectar com outros profissionais da área, né? Então, assim, quando você atende pacientes com queixas estéticas com confiança, segurança, você sabe o que você vai trazer de benéfico para um biomédico, para um dermatologista, para um esteticista, para clínicas estéticas, enfim. E aí você deixa de fazer aqueles posts aleatórios no Instagram e começa a construir realmente programas nutricionais que são integrados, que aumentam sua autoridade, que aumentam sua renda, a previsibilidade do faturamento, enfim. Inclusive, vou até deixar aqui um exemplo real de mensagem que você pode enviar para fechar parcerias. Olá, Eduardo, eu sou a Mariane, nutricionista com foco em nutrição estética. Eu acredito que uma parceria entre nós pode gerar resultados incríveis para nossos pacientes com celulite, combinando sua expertise em estética. Com o meu trabalho nutricional, podemos oferecer tratamentos mais completos e eficazes, com foco no cuidado integral da saúde e da aparência da beleza e do corpo. Então, marcarmos uma conversa rápida para pensar juntos em algo integrativo e estratégico. É isso que você aprende com a Nutriestética 540, comunicar com clareza, gerar valor e crescer com segurança. Agora aqui, você já conhece os 5 pilares do método Nutriestética 540? Você já tem uma visão muito mais clara do que você precisa dominar para atender com segurança pacientes com queixas estéticas. Mas eu sei que só conhecer os pilares não basta. Você precisa de alguém que te mostre como aplicar cada parte disso na prática. E é exatamente isso que eu faço no meu curso completo Nutrição Estética de Excelência. Nele eu te ensino passo a passo o método Nutriestética 540, a bússola realmente que vai te dar segurança, clareza, direção, para você deixar esse improviso de lado e finalmente saber o que perguntar na consulta, saber o que avaliar com excelência os sinais na pele, cabelos e unhas, traduzir a queixa da paciente em uma conduta nutricional eficaz da paciente ou do paciente, né? Suplementar com confiança e embasamento científico, acompanhar com estratégia e propósito esse paciente nutricionalmente para que ele não se sinta sozinho. E também você vai aprender a se posicionar de forma ética, atrativa e alinhada com quem você quer ser aí na nutrição. É um método que eu mesma criei para transformar a minha prática clínica e que hoje já mudou a trajetória de centenas de nutricionistas que, como você, sabiam que tinham potencial, mas faltava segurança. Agora a escolha é sua. Seguir sentindo que ainda falta algo ou dar o próximo passo e se tornar nutricionista que atende com excelência e segurança seus pacientes. Vem entender um pouco mais sobre nutrição estética. Ele é um curso 100% online voltado a todo nutricionista e estudante de nutrição que deseja atender pacientes com queixas estéticas com segurança. Ele tem 2 anos de acesso a partir da data de compra, vocês têm 24 meses de acesso. E alguém pode perguntar, mas Mário, o curso é online, será que eu vou aprender mesmo? Será que eu vou aprender de verdade? Eu escuto muito isso, eu entendo perfeitamente, mas deixa eu te explicar por que mesmo ele sendo online, ele é pensado para te entregar segurança nos seus atendimentos, no Nutri. Primeiro que assim, no online você pode assistir quando
quiser, de onde você estiver, no seu ritmo. Inclusive, eu tenho alunas minhas portuguesas que moram em Portugal, tenho alunas brasileiras que estão morando em Portugal, nos Estados Unidos, no México e continuam também evoluindo, melhorando seus atendimentos, porque aqui no online elas não dependem de horário fixo, não dependem de fuso horário para fazer o curso. Você pode ver, você pode rever as aulas quantas vezes você quiser nesses 2 anos de acesso, anotar suas dúvidas, reassistir antes de uma consulta, por exemplo, revisar o conteúdo sempre que surgir um paciente novo, com uma queixa diferente, por exemplo. E eu falei, são 2 anos de acesso, ou seja, dá tempo de você aplicar, revisar, estudar no seu ritmo, mesmo nos intervalos aí de férias da faculdade, nos intervalos da faculdade, nos finais de semana, enfim, tá? E assim, eu sou professora de pós-graduação, né? E eu posso te afirmar com toda a segurança que um curso online, com aulas gravadas, suporte diretamente comigo e flexibilidade total, traz mais resultado que uma pós presencial, por exemplo, em que você só vê conteúdo naquele momento e acabou, né? Na pós, você perdeu uma aula, perdeu. Não tem replay, não tem como você pausar o professor, enfim. E às vezes a gente nem tem contato tanto assim como aluno como professora, né? Aqui não, aqui você vai caminhar junto comigo, você vai estudar com liberdade, aplicar também com confiança. E durante esses 2 anos de acesso, todas as dúvidas você pode me mandar que eu super tiro, tá? Então você tem todo o meu acompanhamento durante esse período e depois dos 2 anos de acesso, vocês também podem renovar o período com uma taxinha bem pequena, de uma taxa técnica mesmo, para que vocês renovem o curso para ficar por mais tempo, tá? E como eu falei, ele é 100% online e você sai pronto para atender pacientes com queixas estéticas, coisas que infelizmente muitos alunos de pós me relatam que não se sentiram depois que fizeram a pós. Por isso, se a sua dúvida era, será que funciona online? A resposta é, funciona melhor. Agora, deixa eu te mostrar como você vai alcançar o seu objetivo. O Nutrição Estética de Excelência tem essa carinha. Ele vai te ajudar a atender pacientes com queixas estéticas de forma segura, ou seja, ele é a bússola que vai te dar direção prática em cada etapa do atendimento. São mais de 18 módulos completos, organizados, para que você evolua com clareza, mesmo que você esteja na faculdade ou que nunca tenha atendido. E tem mais, Nutri, você vai sair do curso com um certificado que vale de verdade. Ao concluir a nutrição estética de excelência, você recebe um certificado de conclusão oficial, mas ele não é só um papelzinho bonito para você pendurar aí na parede, não. Ele é a prova que você está preparado ou preparada para atender com segurança pacientes com queixas estéticas com base no método Nutri-Estética 540. Você vai poder usar esse certificado para destacar no seu currículo, para mostrar nas redes sociais, deixar visível no consultório, como símbolo da sua autoridade. E saiba que esse certificado ele é reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação do Brasil, como curso de extensão universitária, ou seja, isso significa que o curso é ofertado em parceria com a Faculdade de Método de São Paulo, que ela é no conceito 4 no MEC, referência em estética, referência em nutrição, biomedicina, e outras áreas também da saúde. O seu certificado ele vem com um QR Code para consulta pública, garantindo aí autenticidade, garantindo segurança, enfim, ele pode ser usado para complementar a carga horária da graduação de horas complementares, pós, enfim, contar pontos em concursos públicos e até mesmo em processos seletivos que pedem comprovação aí de formação complementar, como a prova da ASBRAM, para ser especialista em nutrição estética, por exemplo, tá? Então, esse certificado ele não é um brinde, não é um bônus que eu tô dando, não. Ele é reflexo mesmo do preparo como nutricionista, com foco em estética, nutricionista de excelência e da seriedade do conteúdo que você aprendeu. Mário, o que eu vou aprender exatamente na nutrição estética de excelência? Você vai aprender tudo que precisa para atender com segurança seus pacientes, seguindo o passo a passo do meu método do Nutri-Estética 540. O curso é dividido em 18 módulos completos, organizados, com clareza e aplicação prática. Então, assim, cada módulo ele foi pensado para te ajudar a sair do zero na estética e destravar de vez a insegurança que te trava no consultório. Então, assim, como um resuminho aqui dos módulos, você vai aprender
primeiros passos do Nutriestética Expert, que é o primeiro módulo. Então, descobrir o que é nutrição estética, como essa área pode transformar a sua carreira, quais são as principais oportunidades de atuação, linha de pesquisa, se você quer ir para lado acadêmico, saber sobre as parcerias estratégicas. Você, no módulo 2, vai estruturar o atendimento nutricional sabendo como criar um pré-questionário, né, que é o questionário pré-consulta, uma anamnese nutricional eficiente, para captar informações essenciais antes e durante a consulta. Você vai conhecer a semiologia nutricional aplicada à estética para entender e interpretar como os sinais e sintomas para um diagnóstico mais preciso. No módulo 3, você vai aprender a saber como estruturar uma consulta nutricional com clareza, sabendo que realmente o que fazer em cada etapa da consulta, aprender a estabelecer metas SMART para maior adesão do paciente, conduzir consultas de retorno estratégicas, saber tudo isso para garantir a fidelização e o acompanhamento dos resultados do paciente. No módulo 4, você vai entender anatomia e fisiologia de pele, cabelos e unhas, vai também saber o papel dos nutrientes na pele, no cabelo e nas unhas. No módulo 5, você vai entender a relação da microbiota com saúde de pele, papel dos polifenóis, antioxidantes na estética, como utilizar os nutricosméticos, que são suplementos para a área estética de forma segura e eficaz para potencializar os resultados dos pacientes. E dos módulos 6 ao 15, né, o 15º, você vai aprender a identificar e tratar as principais queixas estéticas por meio da nutrição e suplementação. Então, a gente vai abordar acne, envelhecimento de pele, celulite, flacidez, estrias, rosácea, dermatite, melasma, psoríase, queda de cabelos e unhas frágeis. No 16º, a gente vai entender sobre como a nutrição pode ajudar aí na cirurgia plástica, então como avaliar o paciente, ajustar a dieta, orientar o paciente para um pós-operatório mais tranquilo, enfim. E no módulo 17, a gente vai saber quais exames bioquímicos pedir, a importância dos exames bioquímicos na nutrição estética, quais solicitar, como interpretar e a sua relevância aí para elaborar planos alimentares. E no módulo 18º, a gente vai falar sobre condições específicas, então como varizes, vitiligo, lipedema. Então, a gente aprende o que são, fisiopatologia, estratégias nutricionais e também suplementação. Gente, aqui os alunos saem com conhecimento sólido, prontos para atender com confiança, construir parceria, se destacar na nutrição estética. O curso ele foi criado justamente pensando em você que não atendeu e para você que já tem experiência, ele é um passo a passo prático, direto ao ponto, que te prepara desde o início com estrutura e confiança para que você possa atender em cidade pequena, em cidade grande, que você possa atender online, que você possa atender presencialmente. E, ao se tornar aluno do Nutrição Estética de Excelência, você recebe com exclusividade PDFs com formulações, por exemplo, aqui, com base no método Nutriestética 540. Então, para cada queixa estética, a gente tem várias formulações para enviar, por exemplo, para farmácias de manipulação, para prescrever, para solicitar orçamento. Esses materiais, eles reúnem sugestões de fórmulas para vocês indicarem ao paciente, tanto para prevenir quanto para tratar queixas estéticas, então, como acne, melasma, psoríase, celulite, queda de cabelos, enfim. Ou seja, você vai ganhar mais segurança para prescrever essas formulações e também mais praticidade, mais profissionalismo nessa hora de indicar suplementos, certo? Também vocês recebem artigos científicos selecionados para consulta, para aprofundamento. Então, para toda aula eu dou indicações de artigos, eu deixo para vocês o PDF desses artigos e vocês têm os cardápios do Nutriestética. Então, para cada queixa estética eu elaboro um cardápio e explico o que eu elaborei no cardápio com base no que vocês observaram nas aulas, tá? E tudo em PDF, fácil de baixar, para você adaptar de forma prática aí no seu consultório, nos seus atendimentos, enfim. Com esses materiais vocês ganham confiança para estruturar os planos alimentares,
economiza tempo, né, no dia a dia do consultório, que eu sei que é uma correria maluca, personalizam o atendimento com mais precisão e se destacam também da concorrência, com um conteúdo mais moderno, com um conteúdo embasado e pronto lá para aplicar. E além disso, vocês também vão ter acesso à NutriEstética Toolbox, que é uma verdadeira caixa de ferramentas prática e estratégica para quem é nutricionista e quer atender com confiança, com precisão. Essa Toolbox aqui, ela foi criada especialmente para quem quer praticidade, para quem quer otimizar as consultas. Dentro dela você vai ter o NutriCheck 540, que é uma anamnese nutricional estética que pode ser editada no Canva com suas identidades sociais, a identidade, né? Como logo, enfim. Tem também o Skin Map 540, que é uma ferramenta para classificar o fototipo de pele e grau de celulite. O Nail Check 540, que é um checklist dos sinais nas unhas que indicam deficiências nutricionais. Você tem o rastreamento metabólico também para análise do histórico do paciente. O NutriEstética Guide, que tem aí vários materiais para a orientação nutricional do paciente. Modelo de pedido de exames, orientações para pacientes com celulite, lista de suplementos proteicos na acne, e-books com receitas de café da manhã saudável, e-books com temperos com receitas de temperos funcionais, listas com ideias de mimos para dar aos pacientes, e-books com receitas de chás, lâminas sobre como escolher o melhor ômega 3, enfim, essa toolbox ela vai te dar agilidade mesmo nas consultas e vai te fazer economizar tempo também, beleza? E no Nutrição Estética de Excelência você também tem acesso a alguns mapas mentais para aprender com leveza, fixar o conteúdo aí com mais facilidade. São recursos mais visuais que você pode usar tanto para estudar, quanto também no consultório, às vezes para falar para o paciente, né, o que é a condição que ele está tendo, explicar com mais facilidade, como, por exemplo, sobre síndrome da desarmonia corporal e tudo mais, beleza? E saiba que você não caminha sozinho, né? Você, ao se inscrever no Nutrição Estética de Excelência, você entra na comunidade de Nutris de Excelência, onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo, compartilhar suas experiências, receber apoio dos outros nutricionistas, receber conteúdos complementares e a comunidade dos Nutris de Excelência é um espaço acolhedor, é um espaço seguro para você trocar ideias com quem está na mesma jornada que você. E eu estou ativamente aí orientando cada passo. E se você prefere assim, Maria, eu não gosto de grupos de comunidade, você também tem um contato mais reservado. Você pode mandar suas dúvidas para mim por e-mail, na plataforma Hotmart, enfim. E para deixar ainda tudo mais prático, eu tenho o Nerd Nutri, que é uma inteligência artificial, que ela estudou todo o conteúdo das aulas, enfim, dos materiais, e aí você manda a perguntinha para ela e ela responde em segundos, tá? Como o ChatGPT, por exemplo, tá? Porque aqui a ideia é uma só, você não vai caminhar sozinho ou sozinha. Com a Estética 540, você tem suporte, clareza e confiança em cada etapa da sua jornada, tá? E se você parou para pensar em tudo o que você recebe no Nutrição Estética de Excelência, são mais de 18 módulos, materiais práticos, materiais editáveis, toolbox, artigos, cardápios, mapas mentais, bônus, certificado reconhecido pelo MEC, enfim, o suporte próximo com acompanhamento real comigo. Pensa comigo, só uma pós-graduação estética, ela custa entre 8 mil e 15 mil reais. E muitas vezes o aluno termina e ainda não se sente seguro para atender. Cursos rápidos de atualização, eles custam R$1.000, R$1.500 e não entregam nem metade do que você viu aqui, que eu entrego. O NE, ele não foi criado para ser só mais um curso, ele foi criado para ser a virada de chave na sua carreira com a nutrição estética. E é por isso que o valor do investimento, gente, ele é muito mais acessível do que você imagina, justamente para te dar a chance de começar agora, sem travar, tá? E se a sua dúvida, assim, será que vale a pena? Eu te convido a pensar de outro modo. Então, assim, pensa assim, quanto tempo e dinheiro eu ainda vou gastar se eu continuar sendo um nutricionista inseguro ou insegura? Então,
Deixa eu te contar o valor do investimento no curso. É 12 vezes de R$ 103,11 ou R$ 997 à vista, tá? Então, por esse valor, você pode garantir sua vaga na Nutrição Estética de Excelência. E o melhor, para te dar ainda mais liberdade, facilitar a sua decisão, você pode escolher como pagar. Você pode pagar no cartão de crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes. Você pode dividir esse valor em 2 cartões de crédito. Você pode pagar metade via Pix e metade no cartão, que é um pagamento híbrido. Pagamento à vista, você pode pagar no boleto ou no Pix. Você pode pagar no cartão virtual da Caixa. Se você mora fora, por exemplo, você pode pagar no PayPal. E você pode pagar, por exemplo, com o seu saldo Hotmart, se você tem algum produto na Hotmart. Ou também fazer o parcelado na Hotmart, que você pode pagar parcelado no boleto ou parcelado no Pix, ou com parcelas no cartão de crédito, mas sem utilizar o seu limite, tá? Então, se você tem um baixo limite, enfim, nesse modo, no parcelado Hotmart, você não você não usa seu limite, você vai pagando só a mensalidade, tá? A ideia aqui é que o seu acesso ele não seja um obstáculo, porque se você sente que essa formação é para você, eu quero te dar todos os caminhos para você começar agora, que são todos esses caminhos aqui. Assim que você clicar no botão abaixo, você vai ser direcionado para a página de inscrição. Lá é só você preencher seus dados pessoais e atenção especial aqui ao e-mail, porque esse e-mail é onde vai vir o login ao curso. Então, cuidado para não digitar nada errado, tá? E assim que você faz a compra, você tem o acesso. Assim que o pagamento for confirmado, você recebe no seu e-mail esse login de acesso. Se for no cartão de crédito ou no Pix, você tem o acesso liberado na hora. Se for boleto, pode levar aí até 2 dias úteis, ok? Mas é rapidinho, certo? E se ainda bate aquela dúvida, lembra que, assim, com um único atendimento, você já paga o valor da parcela, tá? E quanto mais atendimentos você for fazendo com mais segurança, mais você vai ter paciente. Confia em mim, tá? Então agora é com você. O caminho tá aqui, a estrutura, o apoio, o método também. E eu tô pronta para te guiar com clareza, com acolhimento e tudo o que você precisa para se sentir segura ou seguro de verdade no atendimento nutricional. Se você me acompanha, você já sabe. Segurança no atendimento, ela não nasce do nada, ela é construída com método, clareza e prática real, tá? Nutrição Estética de Excelência, ele não é só um curso, ele é a virada de chave para você finalmente se sentir pronta para viver da área que você escolheu. Qualquer dúvida que você tiver sobre o curso, sobre o pagamento, você pode mandar e-mail no contato@marianerocha.com, me mandar uma DM no Instagram, no @nutri.marianerocha, ou mandar uma mensagem no WhatsApp 11 98733 6493, que esses dados vão estar todos aqui no site. E eu sei que mesmo diante dessa oportunidade, pode surgir aquela dúvida, e se eu me arrepender, Mari, se isso não funcionar para mim? E tá tudo bem sentir isso, por isso que eu quero te tranquilizar. Eu confio tanto no método que eu te dou 15 dias inteiros para você entrar no curso, assistir às aulas, explorar os materiais, sentir se eles realmente fazem sentido para vocês. Enquanto muitos cursos oferecem a garantia padrão de 7 dias, porque é o que a lei exige, aqui no NE você tem o dobro do tempo, tá? Porque eu quero que você tome essa decisão com calma, com segurança, com consciência. Se durante esse período você perceber que o curso não é para você, que não vai te ajudar, ou se simplesmente se arrepender da compra, é só você pedir o reembolso, sem burocracia, sem justificativas, sem perguntas, devolva 100% do seu dinheiro, simples assim. Nutri, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber por onde começar. E agora, esse caminho está diante de você. Clica aqui no botão abaixo, garante sua vaga no Nutrição Estética de Excelência e vem caminhar comigo. A nutrição estética já é uma realidade. O próximo nutricionista preparado para esse mercado pode ser você. Te espero no meu time. Bem.